Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 13. Primeiro Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao 15, eu vou ler. Se vocês acharam, 1 Samuel, capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 1. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimase, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E povo em multidão, como a areia que está à beira-mar, e subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Nós lemos até aqui. Atrás, quando eu fui para Fiji, tenho filho do pastor da Austrália, e eu tive um tempo para conversar com ele. Eu perguntei para ele: no que você está trabalhando agora? Ele falou que ele está trabalhando como farmacêutico numa farmácia. E eu falei: vender remédio é tão bom quanto pregar o evangelho, né? Porque ele é filho de um pastor. As pessoas... Tem muitas pessoas que têm vontade de pregar o evangelho, de se tornar um pastor, mas quando quer virar pastor, surge um conflito no coração. Um pastor tem que ter boa fé, tem que pregar bem a palavra, tem que pregar bem o evangelho. Mas será que eu vou poder fazer isso? Então as pessoas ficam presas nesse pensamento. Mas vamos supor, eu me tornei num pastor, eu prego bem, as pessoas e se eu não pregar bem o evangelho, e aí ninguém receber salvação através de mim, se os irmãos não forem bem conduzidos por mim, então imagina quanta dificuldade eu não vou ter. Então, se for assim,
eu trabalhando, eu ganhando bastante dinheiro, eu vou ofertar bastante e ajudar a igreja, né? Então, o coração flui para esse lado. Quando a gente lê a Bíblia, sabe o que é interessante nela? A Bíblia, ele expressa exatamente o coração de cada pessoa. Eu acho isso impressionante. Se eu somente puder pregar bem o Evangelho, eu pensei. Então, eu voltando de Fiji, eu estando em Fiji, eu fiquei resfriado. O meu corpo, eu estava com dor no corpo, né? Porque quando eu vou fazer uma conferência, eles não me deixam em paz. A partir das 5h30 eu tenho que fazer comunhão com os pastores, tomo café da manhã, eu tenho que me encontrar com os VIPs, eu tenho que pregar a palavra à tarde, e depois à tarde eu tenho que me encontrar com as pessoas, fazer conversação com elas, e depois eu tenho que me encontrar com alguns pastores, fazer reunião com os pastores de outras igrejas, e à noite eu tenho que pregar a palavra. E fazendo a reunião de pastores, eu fiquei bem cansado, né? E no dia seguinte eu falei, desculpa, mas o pastor Pakpawan pode fazer no meu lugar, e eu descansei. Desde a conferência de Fiji, o meu corpo não estava legal. Em 1999, o meu coração não estava bom e eu quase morri. Então, no mês de maio de 1999, era o tempo que meu coração estava muito ruim. A gente estava colando as pedras em Daejeon, e a gente estava no 7º andar colando essas pedras. E eu vendo aqueles irmãos do 7º andar colando aquelas pedras, eu não podia ver aquilo porque meu coração tremia. Eu não podia enxergar aquilo, não podia ver aquilo, né? Então, o meu coração estava muito ruim. E eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir viver por 2, 3 meses? Então, no mês de junho, julho e no mês de agosto, lá no centro de retiro de Solbat, eu não tomei nenhum remédio, mas meu coração foi perfeitamente curado. Desde que eu era criança, eu não era saudável e era baixinho. E eu pensei que depois disso, por isso que eu fiquei com um problema no coração. Mas no mês de agosto de 1999, desde que meu coração ficou bom, o coração ficou bom, o fígado também ficou bom por causa disso, meus pulmões também ficaram bons, o meu estômago ficou melhor também, eu pude sentir fortemente isso. Então, desde agosto de 1999 até 2016, né, por 17 anos, eu andei bastante de avião, corri para lá e para cá, pregando, e às vezes, até quando eu pregava 9 vezes por dia. Então, eu ficava muito agradecido por todo esse tempo que passou, e meu corpo ficando meio fraco essa vez. Essa vez, eu não sei se vocês vão ficar chateados escutando isso, mas, dessa vez, se eu passar essa vez, eu vou poder viver até uns 150 anos, né? Porque eu pensei que eu não ia passar daquilo que eu estava sentindo. Mas, meu corpo ficando fraco, mais do que como Deus me enxerga, mas o coração de pensar em mim mesmo, com o meu próprio coração é que surgia dentro de mim. Mas eu ficando melhor, sexta-feira eu fui para Busan. Então eu vim de carro, então eram umas 2 horas da madrugada. Então aquele dia, meu corpo ficou muito melhor. Eu acho que eu vou poder viver até uns 100, 106 anos, né? Parece brincadeira, mas eu tenho o coração de que Deus continuamente vai me fazer ficar saudável. Mas o que é importante? Continuamente está surgindo umas coisas na minha pele, a minha pele não está boa.
Então disseram, pastor, se aparecer verruga no rosto, quer dizer que vai viver bastante. Eu acho que não é bem isso, né? Então surgem vários problemas, e o final desse problema é muito importante como é finalizado isso, né? Isso é importante. Eu criei o meu filho e agora ele se tornou pastor. Eu fico grato para com ele, eu fico grato para com a minha filha, eu fico grato para com a minha esposa, com os meus netos. Ontem os meus netos chegaram. Então, como eu estou escrevendo o livro, ultimamente eu estou bem ocupado, mas ontem à tarde eu saí de casa com os meus netos lá na estação Yangzhe, mas a gente não tinha para onde ir. Aí eu peguei os meus netos, os 6 netos, mais eu, né? Então nós 7 pegamos o metrô. E a gente pensou, para onde a gente vai? Eu não sabia para onde ir. E o Hangju, ele é o mais velho dos netos, e ele falou, quer ir para Gwangyo? Aí eu perguntei, onde quer? Aí a gente pegou o metrô e foi para lá. Eu sempre estou andando de carro, e até a estação de Yangzhe tinha que andar, descer escada, subir escada, e aí a gente foi até onde a gente queria ir. Aí o Hangju falou, vô, se a gente for um pouco mais, tem a igreja de Pundang. Então vamos lá. Então para onde a gente tem que ir? A gente tem que descer na estação Cheongja. Se a gente mudar de estação ali, daí é perto da igreja de Pundang. Aí nós 7. Mas essa vez, andando de metrô, o meu neto Hangju, ele é tão assim, já é tão atualizado e eu sou tão bobo. Aí eu perguntei, eu posso andar de metrô de graça? Não, não pode. O senhor tem que mostrar o RG. E depois que eu coloquei meu RG na maquininha, aí saiu a minha passagem. Aí eu tive que colocar 500 won, aí a moedinha, e depois quando eu saí, eu devolvi o bilhete e ganhei 500 won de volta. Aí eu me encontrei com o pastor Park Yong-ju lá na estação Yongjae. Aí depois eu me encontrei eles compraram sopa de batata para mim, e aí chegou a hora já do culto de senhores, e eu peguei correndo o metrô de novo, aí eu desci na estação Yangzhe, e aí eu fiquei bem cansado, né? Nossa, imagina se eu não tivesse carro e só andasse de metrô. Nossa, que cansativo, né? Mas que bom que a gente tem carro agora. E eu comi também aquela sopa de batata tão gostosa. Ontem eu aprendi tanta coisa. Nossa, o metrô é tão bom, limpinho. Então, se os ministros vierem, eu vou pegar eles, vou andar de metrô para ir tomar sopa de batata com os ministros. Não só ficar no hotel chique, né? Mas é tão caro ficar comprando aquela comida para os ministros, né? Mas a gente vai lá no Shopping Lotte, ali em Busan, e tem uma massa gelada, R$75. Mas lá, naquele restaurante que eu fui, eu dava R$24 e comia aquela massa gelada. Então, aí eu vou poder economizar bastante. E aí eu desci do trem-bala. Ir de trem-bala é $70, $80. Mas andar de metrô é bem mais barato, né? Então, porque eu já sou um senhor pão duro, né, agora. Não foi a primeira vez que eu andei de metrô, mas fazia 10 anos que eu não andava. Vivendo dentro do meu mundo, eu não sabia direito, mas andando de metrô, sem o meu neto, eu não poderia andar de metrô. E o que é bom? Tem os assentos dos idosos, né? E o metrô é muito limpo. Eu não sabia que o metrô era tão limpo. É muito limpo, né? É muito bonito também.
Então, acho que frequentemente eu decidi meu coração de andar de metrô. E se os ministros vierem, eu vou pegar eles e vou fazer eles andarem de metrô também. Dar uma volta de metrô, comprar uma sopa de batata, comprar uma sopa vietnamita para eles. Então, qual a dificuldade na vida espiritual? Muitas pessoas perguntam isso. Na vida espiritual, o que é difícil não é vida espiritual. O que é cansativo também não é vida espiritual. A vida espiritual em si, o que é? Aquilo que eu faço errado, Deus está fazendo por mim, porque Jesus Cristo faz no meu lugar. A vida espiritual em si, independente do problema com que eu me depare, esse problema eu deposito na mão de Deus, eu dependo de Deus e eu descanso. Isso é vida espiritual. As pessoas não entendem exatamente sobre a vida espiritual, então elas pensam o quê? Eu não oro bem. Eu não prego bem. Eu sou carnal. Por isso Deus não trabalha na minha vida. Eu oro, mas Deus não me responde. Eu orei pelo doente, mas ninguém nunca foi curado. Eu nunca preguei o evangelho para ninguém. Então, assim, esses pensamentos faz eu me distanciar cada vez mais da vida espiritual. Então, quando você lê cuidadosamente a vida espiritual, quando você lê cuidadosamente a Bíblia, a vida espiritual de Saul e de Davi aparecem exatamente quando Saul estava para ser abandonado. O que aconteceu? Apareceu Golias. Apareceu o comandante Golias e não tinha ninguém para lutar contra ele. E Davi foi. Ele falou, eu vou matar o comandante Golias. Sabe o que Saul falou? Não, você não pode. Por quê? Desde criança, ele é um soldado, né? Você não pode. E o que Davi falou? Quando o seu servo era criança, estava cuidando das ovelhas, apareceu o leão, e quando engoliu esse leão, eu matei esse leão e salvei a ovelha da boca dele. E eu puxei pela barba e o matei. E depois Davi, ele falou, o Deus vivo, falem comigo, o Deus vivo. O Deus vivo. É o Deus vivo, entendem? Então, diante da batalha, diante da luta, o quão alto é o soldado, o quão forte ele é, quão corajoso ele é, qual é a arma que ele tem. Para Davi isso nada importava. Deus está do lado de quem? Deus está do meu lado? Então, aí que tem a decisão de tudo. Então, não importa se Davi lança bem a flecha ou não. Não importa se ele lança bem a pedra ou não. Porque o importante é, Deus está do meu lado ou está do lado do meu adversário? Aí que sai a decisão de tudo. Quando Saul se tornou rei, no começo o pai de Saul perdeu o jumento e ele estava saindo para procurar. E ele não achou, e no final, quando ele chegou perto de Samuel, o servo de Saul falou para ele, aqui vive o profeta de Samuel, vamos lá e perguntar para ele. E Saul foi procurar Samuel. E Samuel estabeleceu Saul como rei.
Deus falou para Samuel, né, na verdade, ó, vai vir um jovem, você unge como rei. E ele ungiu como rei. E depois, quando Samuel mandou ele embora, Samuel falou 3 coisas. Samuel falou o quê? Vamos ler. Peraí, deixa eu ver. Então, tem 2 pessoas. Então, Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto. Ao alto, hoje comereis comigo, pela manhã eu te despedirei, tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. Então, o que ele falou depois? 블레셋 영문이 있는 곳에 이르는데 거기에는 선지자 무리들이 산 곁에서 하나님을 찬양하며 예언하며 나올 거다. Ele falou assim, o Samuel, né? Levanta-te, orei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passa diante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: vamos procurar aqui em 1 Samuel capítulo 10. 10:1. Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. 5. Então seguirás a Gibeá e Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então, Deus mandou Samuel para Saul e falou: hoje você vai encontrar 3 homens. O primeiro vai falar que um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. E a terceira pessoa, ele vai encontrar quem? O Gibeá
Ele vai seguirá Gibeá e Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Entenderam? Então, quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então, naquele dia, Saul, ele estava andando como Samuel falou, ele se encontrou com aquela pessoa e depois ele se encontrou com aqueles profetas. No momento que ele se encontrou com os profetas, o Espírito de Deus entrou no Saul também e ele se tornou uma nova pessoa, porque o Espírito de Deus começou a habitar nele. Então, desde então, porque Deus é contigo, qualquer coisa que você fizer, quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Deus falou assim para Saul. Mas naquele dia, quando Saul partiu de Samuel, ele realmente escutou que os seus cabritos foram achados e depois se encontrou com outras pessoas, ele ganhou o bolo de pão dele e depois ele recebeu os 2 pães, né? E depois, quando ele viu os profetas profetizando, o Espírito de Deus entrou no Saul e esse Espírito estava junto com Saul. Então, ele falou o quê? Faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Lendo o livro de Romanos, no capítulo 3, o que está escrito? O justo viverá por fé. Repitam comigo. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Quando eu penso no ano de 1962, quando eu recebi a salvação, eu fico tão emocionado agora também. Embora eu frequentasse a igreja, eu todos os dias cometia pecado. Eu era criança, mas eu ia para o culto de criança porque eu tinha muito pecado, eu cometia muito pecado. Quando eu vi em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, está escrito o quê? Está escrito o quê? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, eu, por costume, mentia. Porque é difícil as pessoas escutarem a situação como foi exatamente. Então, eu pensava que não tinha problema mentir um pouco. Então, eu misturava um pouco com a mentira e falava um pouco, né, mentindo. Mas sabe com o que eu fiquei assustado? Foi por um breve momento que eu fiz isso, mas depois de um ano, eu comecei a me aperfeiçoar na mentira. Eu abria a boca e a mentira saía como assim um carretel. Mas sabe o que é medonho? Vem do Apocalipse 21, versículo 8... Todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Eu pensei que por causa das minhas mentiras eu ia para o inferno. Eu também não queria mentir, né? Então, mas a mentira saía da minha boca naturalmente. Porque eu mentia muito, eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Então eu sempre ficava implorando pelo perdão. Então eu era o primeiro a chegar no culto de madrugada na igreja. E quando tinha as pessoas do meu lado, eu ficava
eu tinha que falar dos meus pecados, tinha que confessar meu pecado, mas eu tinha vergonha de confessar diante das outras pessoas. Então, se eu falasse por dentro, eu ia ficar com sono. Então, eu ia no culto de madrugada e tocava o sino. Então, a largura era 1 metro. Né? Então, eu tinha que puxar a corda para tocar o sino. E a igreja do interior tem 2 tipos de sinos. O primeiro toque do sino é: o culto de madrugada está pronto, venham todos. Então vocês estão atrasados, venham logo. Depois que eu toco a primeira vez o sino, eu bato na casa do pastor e falo: pastor, já está na hora do culto. Eu acho que ele estava com tanto sono, né? Aí ele acordava, e depois que acabava todo o culto, aí depois o pecado que eu ainda me lembrava de novo, eu confessava, e depois disso que eu voltava para casa. Mais um dia, com certeza, eu acreditava piamente que eu tinha cometido pecado, por isso eu ia para o inferno. Eu não acreditava exatamente em Jesus Cristo, mas eu acreditava piamente que eu ia para o inferno. Então, porque eu acreditava em Jesus, mas os meus pecados aumentavam. Aí um dia, no dia 7 de outubro de 1962, eu confessei meus pecados, orei, e naquele tempo, eu recebi o coração de que todos os meus pecados foram perdoados. Antes eu li a Bíblia. Naquele tempo eu comecei a ler a Bíblia e a palavra começou a entrar no meu coração. E depois eu lendo a Bíblia, está escrito que o justo viverá por fé. Está escrito assim. Era o mesmo eu. Mas até antes do dia 7 de outubro de 1962, eu somente era uma pessoa que poderia ir para o inferno. Mas a partir do dia 7 de outubro de 1962, depois eu recebi o perdão dos pecados. Então, se eu falar de uma forma mais simples, o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz não foi simplesmente derramado. Não foi simplesmente derramado e acabou. Mas quando foi derramado, todos os meus pecados, sem deixar nenhum para trás, se tornaram tão brancos quanto a neve. Eu acreditei piamente nisso no meu coração. Então, desde então, Deus começou a trabalhar dentro de mim. Então, se vocês se lembrarem do pecado, vocês são pecadores. Então, se vocês não se lembram do pecado, vocês não são pecadores. Pessoal, não importa se vocês se lembram ou não dos seus pecados. Entenderam? Mas se você é pecador ou não, isso, onde está a resposta? Na cruz. Se o sangue da cruz lavou o meu pecado, por mais que eu tenha cometido muitos pecados, eu sou justo. Então Jesus Cristo morrendo da cruz, mesmo ele tendo morrendo, se ele não lavou exatamente meus pecados, se foi um fracasso, então eu ainda sou pecador. Então tem diferença. Então a fé tem que ser decidida na cruz. Essa cruz, Jesus Cristo morreu nessa cruz para lavar todos os meus pecados. Porque ele recebeu o castigo por todos os meus pecados. Então, os meus pecados acabaram na cruz. A pessoa que acredita nisso e aceita isso, se torna justo. Entenderam? As pessoas que não têm fé, quando leem a Bíblia, elas só veem o quê? Não há justo, não há nenhum nem sequer. Entenderam? Mas não tem só na Bíblia, não há justo nenhum sequer. Mas está escrito o quê? Noé era homem justo diante de Deus. Também está falando que Abraão também foi justificado diante de Deus. Porque também está escrito o quê? O justo viverá por fé. Entenderam?
Pessoal, vocês sabem por acaso onde está escrito na Bíblia, o justo viverá por fé? Onde está? Romanos? Não tem em outro lugar? Abacuque. Ai, se souber mais que o pastor, então é difícil, né, para o pastor, assim. Então, vamos ver em Romanos. Onde que está o justo viverá por fé? 1:17. Ó, já está aqui, né, escrito no monitor antes de eu falar. Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha aqui, pessoal. O evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus. A justiça de Deus que se revela no evangelho é a justiça que Deus nos deu. Entenderam? Então, por isso, em Romanos 3, versículo 24, está escrito o quê? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, Ele nos justificou. Entenderam? Entenderam? O ancião Pangmuntek, ele é um advogado. Ele é justo não porque ele advoga bem, com certeza. Ele é um pecador. Mas ele foi justificado, ele se tornou justo porque recebeu a justiça de Deus, não porque ele advoga bem, entenderam? O ancião Juan, ele curou muitos doentes. Principalmente o meu sobrinho que está no Japão também, o meu primo que está no Japão também. Ele veio aqui para a Coreia e tomou remédio dele por um mês e foi curado. Mas não é por causa disso que o ancião Juan é justo. Entenderam? Não é por causa disso que é justo. Foi Jesus Cristo que falou para o ancião Juan, você é justo. Para quem? Jesus Cristo, Deus. Vendo que o nosso pecado foi lavado na cruz, aquele sangue da cruz, todo o pecado que nós tínhamos que receber, o castigo que nós tínhamos que receber, Jesus Cristo recebeu no nosso lugar. Por isso que quando Deus veio, vê que a gente é limpo. Aos olhos de Deus nós somos limpos. Por quê? Os nossos pecados foram perdoados na cruz. Por isso, Deus olhando para cada um de nós, você é justo, você é justo, você é justo. Ele falou que é justo. A gente comete pecado, como a gente é justo? Com certeza. O poder de cometer pecado, o poder de lavar o pecado. Então, se o poder de lavar pecado é maior do que de cometer pecado, então é justo. Se o poder de cometer pecado é mais forte do que lavar o pecado, então é pecador. Então, mais do que o poder de cometer pecado, o poder de Jesus Cristo lavar os nossos pecados na cruz, porque é maior. Então, Ele não deixou nenhum pecadinho para trás e lavou tudo perfeitamente. Por mais que Deus veja. Porque somente pelo sangue de Jesus Cristo nossos pecados podem ser lavados. Porque não sobrou nenhum pecado. Deus fala que nós todos fomos justificados. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 24, que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. Então, qual é o maior problema na vida espiritual? Não importa o importante é o que eu vejo ou o que a palavra de Deus fala. Quando eu vejo que eu cometi muitos pecados, eu sou uma pessoa que mereço ir para o inferno. Eu pensava assim. Quando eu vi, eu sou um pecador que merecia ir para o inferno. Mas o que Deus fala? Sendo justificados gratuitamente, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Está escrito em Romanos 3, 24. Então, aqui tem palavras diferentes. Quando Deus vê a gente, Ele fala que nós somos justos. E quando a gente se olha, a gente fala que a gente é pecador. Não é? Muitas pessoas falam isso, que são pecadoras. Por quê? Cometeram pecado. Nós falamos que somos pecadores, mas o que Deus fala? Ele fala que nós somos justos. Então, o que é importante?
O importante é o juiz. Deus é o juiz, não a gente. Entenderam? Quem é o juiz? Deus. Quando a gente recebe o julgamento, você não tem nenhum pecado. Os amigos falam, os advogados falam, os pais falam. Um bom advogado pode falar isso. Mas se o juiz falar pena de 1 ano, então é pecador ou não é? É pecador. Mas, pelo contrário, mesmo que o ministro fale, você não é pecador, mas se o juiz falar que é pecador, entenderam? Todo mundo pode falar que você é pecador, mas se o juiz falar que você não tem pecado, não tem pecado. Então, se eu tenho pecado ou não, não é outra pessoa que decide, é o juiz quem decide isso. Entendem? Com certeza é assim. Com certeza é assim. É o juiz quem decide. Deus, ele é o juiz. Então, Deus está falando que é justo. Mas eu falo, não, eu sou pecador. Então, o juiz, ele vai pertencer aonde? Deus está falando que a gente é justo. Então, hoje em dia, tem 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que pensam que o seu pensamento é mais exato do que a palavra de Deus. Então, elas insistem que são pecadoras. Mas as pessoas que acham que a palavra de Deus é correta e o meu pensamento é não é correto. Então, se Deus está falando que eu sou justo, então eu sou justo. Acreditam assim. Entenderam? Vocês querem acreditar em vocês ou vocês querem acreditar em Deus? Acreditem em Deus. Vocês cometem muitos pecados, por isso vocês podem dizer que são pecadores. Mas o que Deus nos falou? O quê? Que nós somos justos. Romanos 3, 23. Procurem, por favor. Acharam? Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, 1, 2, 3 e já. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, Deus falou que nós fomos justificados e nós temos que nós recebemos essa justiça. Então, por que nós fomos justificados? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Assim, nós fomos justificados. Entendem? Ele fala que nós fomos justificados. Então, Deus falando que nós somos justos. Quando eu penso, eu tenho muito pecado, eu menti muito, a Bíblia está falando, eu acho que eu vou para o inferno porque eu cometi muito pecado. Mas se Deus falou que eu sou justo, que eu ganhei essa justiça, então se Deus falou que eu sou justo, então eu sou justo, certo? Por mais que eu pense que eu sou pecador. Então, as pessoas que acreditam dessa forma, que a Bíblia diz que são justos. Amém? A Bíblia diz que são justos. Não há justo nenhum sequer. Realmente, é verdade. Essa palavra está certa. Porque não existe ninguém que não cometeu pecado. Não existe justo. Nós éramos pecadores, todos nós. Mas nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Entenderam? Entendem? Então, como nós nos tornamos justos? Pela fé. Fé no quê? Crendo na palavra de Deus. Se eu não acreditar na palavra de Deus que eu sou justo, então eu continuo sendo pecador. Se Deus falou que eu sou justo, então eu sou justo. Se eu acreditar nisso, pela fé eu me tornei justo. Então, acreditar no quê?
acreditar na palavra que Deus disse que eu sou justa. Entenderam? Então, vou continuar. Então, o que a Bíblia diz? O justo viverá por fé. Então, o justo, se ele acreditar na palavra de Deus, ele se torna justo. Então, não somente na salvação, que pela fé nós recebemos a justiça, mas também na nossa vida também. Acreditando na palavra que nós podemos ganhar o coração de Deus. Então, Deus está conosco. Dentro das pessoas que acreditam nessa verdade. Entenderam? Entendem o que eu estou falando? Eu não sabia exatamente que Deus estava comigo. Faz mais de 50 anos que eu recebi a salvação. Vivendo por mais de 50 anos, quando eu olho para a minha vida, eu tive muitas dificuldades. Mas Deus sempre esteve comigo. Eu cometi muitos pecados, eu fiz muitas maldades. Deus podia ter me abandonado. Mas porque Deus não olha para mim, mas me olha por meio do sangue de Jesus Cristo, eu sempre sou justo. Independente do que a gente faça, Deus sempre está conosco e nos ajudando. Então, Deus está com vocês. Eu não estou falando para vocês não ofertarem, mas é muito importante e precioso vocês ofertarem. Mas não é porque vocês ofertam que Deus está com vocês. Entenderam? Pregar o evangelho é muito importante, mas não é porque você está pregando que Deus está com você. Entendeu? Não é, em fazer boas obras também é importante, mas não é porque você faz boas obras que Deus está contigo. Deus está conosco. Ele não olha para nada. Ele somente olha para o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. Entenderam? Deus, ele não olha para nada. Ele somente olha para o sangue de Jesus Cristo na cruz. Então, esse sangue de Jesus Cristo na cruz, ele lavou o pecado que nós cometemos quando era criança, lavou o pecado do presente, lavou o pecado depois que a gente casou, lavou o pecado também do futuro, também lavou o pecado até diante da nossa morte. Ele não lavou os pecados por pedaços, mas porque ele lavou todos os pecados. Na cruz, todo o castigo que você devia receber pelos seus pecados acabou na cruz. Amém? Por isso, quando a gente descobre que nossos pecados foram lavados na cruz, pelo sangue de Jesus Cristo, nós nos tornamos justos. Então, o justo viverá por fé, está escrito. Por isso, vocês também. Qualquer problema que vocês se depararem, uma certeza que vocês têm que ter. O sangue de Jesus Cristo perdoou e lavou os meus pecados. Nós temos que acreditar nisso. Embora Jesus Cristo tenha lavado meus pecados, mas eu ainda tenho um pouco de pecado. Eu sou pecador, eu tenho muitos pecados. Essa pessoa não acredita na palavra de Deus. Ela não está junto com Deus. O sangue de Jesus Cristo, no momento em que eu acredito que o sangue de Jesus Cristo lavou todos os meus pecados, Deus vai estar com vocês eternamente. Entendem? Ontem, 7 pessoas, nós 7 fomos, né? E o caçula, o Sonil. Então, se formos em 7, né? E se perder um deles? Aí o Hangju falou assim, o Sonil, o senhor somente cuide do Sonil, tá? Somente dele. O restante eu cuido.
Porque o Sonir, ele é porco. Nós sempre chamamos o Sonir de VIP. Ele é um very important pig. Ele é muito parecido com um porco. Não é que ele é um porco feio, né, bicudo, mas ele é o porco mais bonito desse mundo. Comer, viver, dormir, é bem parecido com um porco. Mas ele é muito fresco também, ele é muito limpinho, né? Também é essa outra parte. Estimados amigos, o que nós fazemos é acreditar no sangue de Jesus Cristo na cruz. Se eu digo que eu sou pecador, isso quer dizer o quê? Que o sangue de Jesus Cristo não lavou os meus pecados na cruz. Então, isso daí é inimigo de Jesus Cristo. Vocês podem rejeitar todas as outras coisas, mas não podem rejeitar a cruz de Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados, amém? A Bíblia fala em várias partes. Não importa como vocês pensam, o importante é o que está escrito na Bíblia, amém? Se vocês descobrirem isso, as pessoas que dizem eu sou justo, que acreditam que eu sou justo, então elas foram justificadas, elas se tornaram justos. Esse justo vive pela fé. Então, pela fé, vocês sempre olham para Deus. Então, Deus, ele sempre vai trabalhar. Entendem? Então, se eu continuar a falar o que eu estava falando hoje. Então, a vida espiritual... Qual era o problema da vida espiritual de Saul? O Saul, ele se encontrou com Samuel. E Deus, Samuel, o ungiu como rei de Israel. Se você for para a terra de Benjamim, você vai se encontrar com 3 pessoas. Uma pessoa vai te dar 3 pães, outra 3 odres de vinho, outro vai trazer cabritos. Então, eles te saudarão e te darão 2 pães e o que receberá da sua mão. E se você... antes, encontrando com as pessoas... eles vão falar que eles encontraram os cabritos. E indo um pouco mais, eles vão te dar 2 pães. E quando você for um pouco mais, você lá na entrada da cidade dos filisteus, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltério, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com ele e tu serás mudado em outro homem. Primeiro homem disse para ele que achou os cabritos, não é? O segundo homem que ele se encontrou deu 2 pães, não é? Certo? E depois, a terceira pessoa ia conectar ele para que tivesse o Espírito Santo de Deus. E tem uma coisa que eles disseram, quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então, naquele dia, todas as coisas aconteceram exatamente como foi dito a Saul, não é? Aconteceu, não aconteceu? Então, Deus está junto de Saul ou não está? Está. Então, mesmo tendo 30 mil carros, né, tendo um monte de coisa assim, se torna 30 mil carros e 6 mil cavaleiros, vai se tornar problema para Saul? Não. O que o Jonatas falou para o seu escudeiro? Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum empecilho há de livrar com muitos ou com poucos. Então, agora também, Saul, Deus está com Saul ou não está? Tá, mas ele não conseguia acreditar nisso. Ele ficou com medo dos soldados dos filisteus, queria fugir, e ele fez sacrifícios pedindo ajuda de Deus. Deus já está ajudando, Deus está contigo, é só você andar, levanta o teu braço, roda essa espada, roda essa lança, assim você vai poder ver Deus trabalhando. Entendem?
이번에 우리가 케냐에 갔는데 A gente foi para o Quênia, vocês sabem bem, né? 제가 이제 케냐 대통령 E eu me encontrei com o presidente do Quênia. 마인드 강의 문제 E a gente queria falar sobre a palestra de inteligência emocional com o presidente do Quênia. E a gente foi lá, porque a gente foi convidado e eu fui lá para a casa do presidente. 제가 이제 그 레드 카페트라고 해서 대통령 앉는 자리 같이 앉는 레드 카페트라고 Então era para sentar lá no carpete vermelho, perto do presidente. Então tem A, B, C, que era o carpete vermelho. E como estava muito quente ali, eu perguntei, eu não posso ir lá para a cadeira E? Ah, mas é da audiência. Ah, mas tá bom, vamos lá. A gente foi lá nas cadeiras da fileira E. E quando eu fui lá, então era assim, tinha as cadeiras assim ao redor do gramado. Aí falou, pode sentar aqui. 거기 한 2명만 앉는 자리 Aí só tinha, era uma mesa para 10 pessoas e tinha lugar só para 2 pessoas e a gente sentou ali, perto do gramado. 대통령 장기간 악수하고 E o presidente, ele bem na frente daquele gramado, ele veio na minha direção procurar. 외국인이 그런가 봐. E eu acho que ele pensou, é um estrangeiro, né? E meu cabelo é branco, e o pastor Kim Moon-young também, ele tem o cabelo grisalho. Então, aqueles branquelos, né? Lá, como não tem ninguém com cabelo branco, é difícil, tinha 3 de cabelo branco um do lado do outro. Aí o presidente veio do meu lado e ele segurou a minha mão e o pastor Kim Moon-young, ele segurou a mão do presidente, ele agarrou o braço do presidente e falou, senhor presidente, nós queremos falar com o senhor, nós queremos nos encontrar com o senhor. E o presidente, então, quando que o senhor vai embora? Eu vou embora amanhã. Então, amanhã de manhã, 9 horas da manhã, o que o senhor acha? Tá bom, tá ótimo, combinado. 이래서 대통령만 Foi assim. 세계 역사 Eu acho que na história do mundo todo não deve ter alguém que marcou o encontro com o presidente dessa forma. E no dia seguinte, a gente foi na casa do presidente. O pastor Kim Moon-young, ele estava bem difícil. Eu acho que naquele momento, nossa, toda aquela ira assim acabou da vida dele, né, no coração dele. 경호실장만큼 막 Porque o presidente permitiu ele conversar com o ministro, o secretário. 우리하고 한 15km 거리가 있는데 Então tinha uns 대통령공항 간다고 15 9시인데 quilômetros de diferença, de distância para a gente poder ir para a casa do presidente. E era 9 horas, mas aí me acordaram 5 horas da madrugada. E falaram para até 6 horas a gente fazer oração. Aí falou para 7 horas partir. Então demorava 30 minutos só para chegar lá, mas falaram, a gente saiu 1h30. Para encontrar uma pessoa, a gente tem que ir com antecedência, 30 minutos antes, né? 지가 안 했답니다. 장관은 누구 만나 딱 미리 가서 Então, 3시간 전에 가서 거기서 ele falou que quase nunca conseguiu encontrar nenhum político, né? E ele ficava esperando por 3 horas e nunca se encontrou, mas aquela vez ele conseguiu se encontrar. A gente, com o Coral Graças cantou, a Escola Lincoln dançou, e foi alguns pastores também com a gente. Mais ou menos umas 30 pessoas foram junto. A gente estacionou o carro na frente da casa do presidente, 9시 반까지 9시까지 기다려 e até 9 horas nós esperamos. 차 안에서 아침 A gente tomou café da manhã no carro e a gente estava esperando. A gente conversou com alguns repórteres. Aí os jovens também que dançavam a dança do leque também tiraram foto junto. Então, até 9h40 a gente ficou esperando. 대통령 가깝게 O presidente 어제 우리 노래를 escutou a música ontem. Viu a dança do leque ontem. 너무 감격해 Mas ele mesmo assim ficou emocionado de novo. 나오시면 E ele saindo, ele falou para mim. Eu estava segurando o livro Quem é Você que está me arrastando? E eu dei para a primeira dama. E a Tinhong, ela pegou 2 CDs do Coral Graças e deu para o presidente. E falou, pode ligar esse CD quando dormir, né? Antes de dormir. E ele ficou bem feliz. Eu acho que foi umas 10 vezes que a gente se cumprimentou. E ele falou, vem mais uma vez, né? Ele pediu várias vezes. 그래서 이제 IYF 이야기 E depois eu falei da IYF. 공연이 시작
Aí a gente começou a apresentação, mas não tinha tempo para pregar o evangelho. Ele estava escutando a música e eu fui pregando enquanto ele escutava, por 6 minutos. E os secretários estavam atrapalhando o presidente a escutar a música. E o pastor e os secretários do presidente ficavam puxando o terno do pastor Pak Pang-won, né? Porque era para eu parar de traduzir. Era para ele traduzir. Eu acho que nesse mundo não existe alguém que traduza tão bem quanto ele, né? E ele estava sendo arrastado com o terno, mas a boca estava no ouvido do presidente traduzindo, né? O que eu estava pregando. E até lá os secretários dele não podiam falar nada. E depois, quando eu estava para acabar de pregar, ele falou amém. Eu não pude nem confirmar se ele recebeu ou não a salvação. Mas, vivendo como um pregador de evangelho, eu fico muito agradecido. Quando eu vejo os trabalhos que nós realizamos, mesmo a gente não podendo falar todas as coisas, lá na prefeitura de Socheon, Kucheon, eles cancelaram a autorização para a gente construir esse prédio. Cancelaram. Eles cancelaram, falaram, foi cancelado. E fazendo o processo, passando pelo processo, então a gente estava como ilegal na prefeitura, né? Mas aí como eles não avisaram antes, então acabou, né? Mas de novo, então estava bem difícil para a gente conseguir autorização para ter esse prédio. Mas uma pessoa na prefeitura falou e testemunhou, né? Eu fui para o Japão e passei 3 dias com esse amigo no Japão e saiu sobre o pastor Oksu Park. E ele, esse meu amigo, falou, nossa, o pastor Park é um grande homem. Ele é um homem internacionalmente reconhecido. E assim, aquele homem da prefeitura decidiu não brigar mais comigo. Aquele homem da prefeitura falou diretamente para mim. Eu perguntei, quem é ele? Ninguém conhece aquele irmão. Depois a gente descobriu que uma irmã trabalhou na imobiliária desse homem por 3 meses e nesse tempo que ela trabalhou lá, ela falou sobre o pastor Park. Quem é que saberia, né, que aquele homem encontraria esse homem da prefeitura? Deus nos ajudou. Quando eu vejo essas coisas, eu posso ver exatamente e posso falar com certeza que Deus está comigo. Mesmo que não tenha sinais de que Deus está com vocês, entendem? Mas o justo viverá por fé. Se eu falar em outras palavras, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá por fé. Deus está contigo, Deus vai trabalhar. Então, dentro dos seus corações, às vezes surge que coração? Eu errei, então Deus não me ama mais. Deus me odeia. Eu errei, então Deus vai me abandonar. Se Deus visse essas nossas obras, então Ele já teria nos abandonado mais de 100 vezes. Ele já teria nos amaldiçoado. Mas Deus não nos olha com esses olhos, porque Ele nos olha pelo sangue de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo lavou os nossos pecados na cruz, mesmo vendo a gente 100 mil, 10 mil vezes de forma errada, mesmo assim Deus está conosco, entenderam? Mas a gente quer ter provas para saber que Deus está conosco, não queiram provas. Se Deus falou que está conosco, Ele está conosco. Entenderam? Qual foi o erro de Saul?
Então você vai andar e vamos dizer que você encontrou os cabritos e depois um homem vai te dar 2 pães e depois vão profetizar e o Espírito do Senhor se apostará de ti, profetizará com eles e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Naquele dia, todas as coisas aconteceram como foi dito, não é? Foi tudo exatamente. Então, Deus estava com Saul ou não estava? Estava. Amém? Amém? Mas, no coração de Saul, o que aconteceu? Ele via 30 mil carros e 6 mil cavaleiros e o povo em multidão como a areia do mar, à beira do mar. Então, ele estava com medo. Por quê? E daí? Mas se ele acreditasse que Deus está comigo, e daí? Se são 30 mil, se são 300 mil, se são 3 milhões, e daí? Se Deus está comigo, nada é problema. Amém? Mas Saul somente olhou a situação. E não acreditou na promessa de Deus. E no final, ele somente podia ser abandonado. Pessoal, o que é a nossa vida de fé? Eu acredito que Jesus Cristo lavou os meus pecados. Então, o justo viverá por fé. Assim também, o bichinho que fica na água, depois ele vira uma libélula. Depois que ele vira libélula, ele vive para viver no céu. Então, a lagarta, depois que ela vira borboleta, ela não vai mais ficar comendo a selga, ela vai virar borboleta. Dessa mesma forma. Superficialmente é o mesmo Pagoksu. Superficialmente é o mesmo Chogyun. É o Moon Yongjun. Mas o Espírito de Deus habita em nós. Por isso, Deus está sempre comigo. Não temas, tudo que você fizer, Deus está contigo e te protegerá. Quantos filisteus tem? Senhor rei, existem muitos. Eu não sabia que existia tantos soldados. Quantos são? 30 mil carros. 30 mil carros? Vem cá, soldado. Sim. Você sabe bem matemática? Se 30 mil cavaleiros lutar contra Deus, quem vai vencer? Os cavaleiros. Não, mas são 30 mil. Não, quem é que vence então? Deus vence. É verdade? Sim. Se 6 mil cavaleiros lutar contra Deus, quem vai vencer? Deus. Então, você pode ter medo ou não? Então, por que você está tremendo? Não, desculpa. Por que vocês estão com medo se Deus está contigo? Olha ali aqueles medrosos fugindo. Eles estão tudo com a mente errada. Se Deus está conosco, qual é o problema? Mas era Saul quem estava tremendo. O rei Saul, fingindo que não estava tremendo, ele estava tremendo. Por isso todos os soldados fugiram. Por isso ele fracassou. Deus ficou muito chateado. Eu falei para ele que ele ia escutar que os cabritos foram encontrados, que uma pessoa ia dar 2 pães para ele. E eu falei que o Espírito de Deus estaria com ele, que ele ia ser mudado num novo homem, mas ele ficou com medo, caiu no pensamento dele. Pessoal, vocês receberam o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Vocês são justos, amém? O justo viverá por fé. Então, as lagartas viram borboleta e depois vive comendo o mel da flor, o néctar da flor, não é? Então, você agora vive pela fé. No momento em que a gente acredita no perdão do pecado, todos nós, independente do problema com que nos depararmos, se Deus está comigo, Ele vai me ajudar em tudo. Amém? Os últimos 10 dias a gente teve problemas, grandes ou pequenos, mas não existiu problema que Deus não resolveu. Acreditam nisso? Nós temos que ter coragem.
independente da minha imagem, independente da minha obra. Deus, olhando para o sangue de Jesus Cristo, porque Ele lavou os nossos pecados, Deus está para sempre junto com o pastor Oksu Park. Para todos os irmãos que acreditaram que o sangue de Jesus Cristo lavou os seus pecados, Deus estará com vocês eternamente. Por isso, vocês não precisam temer, ficar com medo. Olha, dificuldade. Ah, mas Deus está comigo. Essa dificuldade, vamos ver como Deus vai trabalhar. A gente vive com essa fé. Isso é verdadeira fé. O Saul, Deus mostrou que estava com ele, mas ele não acreditou. E ele estava com medo, olhando para a situação. E no final, ele foi abandonado. Estimados amigos, agora, vamos acreditar que Deus está conosco. Entenderam? Deus está com vocês não porque vocês são bonzinhos ou que fazem bem, mas é por causa do sangue de Jesus Cristo que Deus está conosco. Amém? Por isso, vamos ter coragem também. Amém? Por isso, vamos servir ao Senhor fortemente. Não tenham medo em situação nenhuma. Deus fará tudo por vocês. E Ele concederá muita bênção e graça. Eu acredito nisso. Até aqui.